tudo bem? Aqui é o Wagner Gundim e no vídeo de hoje eu vou tratar sobre uma temática que tem trazido discussões no âmbito jurídico e que pode trazer ainda mais complicações para o cenário político e institucional do Brasil. É possível determinar juridicamente que o presidente da República entregue o seu telefone celular, como se tem discutido e se tem ventilado nas redes sociais atualmente? Essa é a resposta que eu vou tentar trazer para vocês no vídeo de hoje. Antes, no entanto, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o nosso vídeo e de compartilhá-lo com seus amigos e familiares. Roda a vinheta, produção! Os últimos dias têm sido extremamente polêmicos e complicados para o governo brasileiro, principalmente porque depois da saída do ex-ministro Sérgio Moro, foram anunciadas e indicadas, ou pelo menos apontadas, existências de aparentes irregularidades com relação à atuação do presidente da República no que diz respeito a uma possível interferência no comando da Polícia Federal. Segundo narrado pelo então ministro Sérgio Moro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teria tentado a todo custo modificar a direção da Polícia Federal para que ele pudesse ter acesso a informações, inclusive informações sigilosas, sobre inquéritos em andamento. Independentemente da discussão do mérito sobre essa interferência ou não do presidente da República, houve um desdobramento especialmente importante do ponto de vista jurídico-constitucional. Logo após a fala do ministro Sérgio Moro, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal no Brasil, ele solicitou ao Supremo Tribunal Federal a instauração de um inquérito policial, um inquérito penal, para averiguar as notícias crimes roladas e indicadas pelo então ministro Sérgio Moro. O objetivo desse inquérito é verificar, num primeiro momento, se essas falas são ou não verídicas e se haveria ou não o cometimento de crimes pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ou, em sentido contrário, se o ministro Sérgio Moro, ao apontar essas possibilidades de crimes, teria incorrido no crime de difamação, de injúria ou de denunciação caluniosa. Logo após a instauração do inquérito policial e oitiva de alguns dos depoentes, como, por exemplo, o próprio ex-ministro Sérgio Moro, a Procuradoria da República ela foi instada a se manifestar sobre um pedido da defesa do então ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro a respeito da possibilidade de apresentação de uma reunião ministerial, ou seja, a apresentação do vídeo da reunião realizada no dia 24 de abril de 2020, entre o presidente da República e todos os outros ministros de Estado, em que estaria ou seria possível confirmar todas as alegações do então ministro Sérgio Moro. Houve uma extrema discussão jurídica a respeito da possibilidade de divulgação ou não desse vídeo. O então ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, entendeu que a liberalização ou a liberação do vídeo para todas as pessoas não traria nenhum prejuízo à ordem nacional. Inclusive, ele determinou que partes do vídeo que dissessem respeito a questões de interesse internacional, já que trataria sobre relações diplomáticas com outros países, fosse excluída da divulgação. Mas a grande questão é, o vídeo foi liberado, o vídeo foi tornado público, o seu teor foi disponibilizado para todas as pessoas. Em função de fatos noticiados e de afirmações traduzidas no vídeo que foi disponibilizado, alguns parlamentares foram até o Supremo Tribunal Federal por meio de alguns pedidos e requisitaram que os celulares tanto do presidente da República como do vereador Carlos Bolsonaro e de alguns deputados aliados à base bolsonarista fossem objeto de busca e apreensão. E a partir dessa discussão, o próprio presidente da República já se manifestou veementemente no sentido de que não entregaria o seu celular em hipótese alguma. Inclusive, um dos seus ministros, o general Heleno, deu uma manifestação extremamente polêmica e infeliz, deixando a entender que eventual decisão no sentido de determinar ao presidente da República que entregasse o celular traria algum tipo de rompimento constitucional que autorizaria medidas excepcionais. Essa medida, inclusive, já foi questionada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, também por alguns partidos políticos. A grande questão fica é a seguinte: poderia o presidente da República, no cargo ou no exercício do mais alto cargo no país, ser compelido, ser obrigado a entregar o seu telefone celular no âmbito desses inquéritos? Se nós pensarmos de um ponto de vista jurídico-constitucional, a resposta pode caminhar por um lado. Se nós pensarmos a partir do ponto de vista político, nós podemos caminhar por outro lado.
Sob o ponto de vista jurídico, é importante que todos saibam que a busca e a apreensão é uma medida prevista pelo Código de Processo Penal, prevista pela legislação brasileira, e que tem por objetivo, de fato, buscar e apreender objetos que possam ajudar na elucidação de fatos criminosos. Essa busca de medida e apreensão é uma busca prevista pela Constituição, é prevista pelo Código de Processo Penal, ou seja, se trata de um instrumento jurídico que está tanto no âmbito constitucional como no âmbito infraconstitucional regulamentado. Então, a determinação de busca e apreensão por si só, ela não pode ser considerada como ilegal ou como inconstitucional, desde que os requisitos estejam configurados. E os dois requisitos centrais é que, em primeiro lugar, essa determinação de busca e apreensão seja efetivada por meio de uma decisão judicial, ou seja, um ato emanado pelo Poder Judiciário competente, e que essa determinação de busca e apreensão judicial seja efetivada a partir de uma decisão fundamentada. Então não é qualquer decisão. A decisão precisa demonstrar a necessidade, o nexo de causalidade e de que forma a produção dessa medida acautelatória pode auxiliar ou pode ajudar na efetivação, né, da instrução processual criminal. Ou seja, partindo do ponto de vista jurídico-constitucional, a medida de busca e apreensão de celulares e outros instrumentos que possam elucidar crimes é extremamente adotada. Ela é adotada, inclusive, de modo muito comum pela justiça brasileira, para que se possa alcançar o conteúdo de dados que, embora estejam, num primeiro momento, reservados pelo direito à intimidade, não podem se sobrepor ao interesse público. Tá? Então, juridicamente falando, a medida de busca e apreensão ela é acolhida, ela é reconhecida e ela é constitucionalmente legitimada. A grande questão que fica é, no entanto, será que a busca e apreensão poderia se aplicar ao mais alto cargo do Poder Executivo no Brasil? Será que o presidente da República, na condição de chefe do Poder Federal, poderia ser compelido a entregar o seu celular a partir desse ponto de vista jurídico-constitucional? Bom, constitucionalmente, sim, desde que a decisão seja emanada por um órgão competente e desde que a decisão seja fundamentada. Mas aí vem um ponto extremamente importante. Tá? Em primeiro lugar, a determinação judicial que eventualmente impõe ao presidente da República, no sentido de que ele deve entregar o seu respectivo aparelho de celular, ela não pode ser efetivada de modo desfundamentado. Então é preciso que aquele que determine a busca e a apreensão fundamente muito claramente por qual razão o celular é um instrumento necessário para a elucidação dos crimes. Inclusive, aqui é preciso fazer uma pontuação quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Será que essa medida ela é razoável do ponto de vista constitucional? Será que não existem outros meios de eventualmente levantar eventual prática criminosa por parte do presidente da República nos crimes e delitos que lhes são apontados? Então, a partir de um ponto de vista de razoabilidade constitucional, não me parece que a entrega do presidente da República do seu celular seja o único meio de eventualmente averiguar a prática dos crimes indicados. Até porque, embora nós estejamos falando de uma autoridade pública, que, portanto, possui um nível de privacidade inferior ao nosso, no que diz respeito do ponto de vista constitucional, já que ele está colocado sob uma exposição pública muito maior, ainda assim, o conteúdo do celular possui dados extremamente sensíveis para a pessoa do presidente da República. Então é preciso fazer uma ponderação desses princípios ou desses direitos em rota em colisão. Em primeiro lugar, é óbvio que o interesse público de averiguar a prática de crimes pelo presidente da República é importante e é essencial, sim. Mas de outro lado, nós também temos a privacidade do presidente da República que precisa ser assegurada. Isso sem contar que no âmbito do próprio telefone celular podem existir questões que sobejem ou que ultrapassem a mera intimidade e privacidade do presidente, como, por exemplo, questões de âmbito nacional e internacional, relação diplomática com outros países e assim por diante. Então, eventual determinação de busca e apreensão no celular do presidente da República precisa se dar a partir de uma decisão extremamente fundamentada, justificando sob uma ótica de razoabilidade por que o interesse público, nesse caso, deve prevalecer o interesse privado do presidente da República e, mais do que isso, deve demonstrar que não existem outros meios legais, outros instrumentos para que se possa provar os fatos que foram indicados. Talvez, nesse caso em específico,
fosse mais indicado que outra pessoa, como por exemplo um dos filhos do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, tivesse que entregar o seu celular, porque aí não se correria o risco de se ter uma exposição, acesso a dados que são relativos à segurança nacional. Mas vejam, do ponto de vista jurídico-constitucional, é sim possível. Aqui eu gostaria de fazer só um esclarecimento muito breve. Algumas pessoas estão equivocadamente dizendo que o ministro Celso de Mello determinou a apreensão do celular do presidente da República, ou de que ele teria determinado ou de alguma forma se manifestado nesse sentido, e não foi isso que aconteceu. Alguns parlamentares fizeram o pedido ao ministro Celso de Mello, no âmbito do inquérito já instaurado, e pediram que esses pedidos fossem encaminhados ao Procurador-Geral da República, que é quem tem a legitimidade de propugnar, de solicitar ao Poder Judiciário eventual busca e apreensão. Então, tecnicamente, a fase desse inquérito o ministro Celso de Mello simplesmente deu um despacho, um mandamento ordenatório, determinando que o Procurador-Geral da República, que tem a legitimidade para fazer esses pedidos, analise e se manifeste sobre os fatos. Então, eventual determinação de apreensão do celular do presidente da República depende, nesse contexto, de uma manifestação positiva do Procurador-Geral da República autorizando a medida. A grande questão que fica é a seguinte, essa possibilidade ela é tão flagrante, ela é tão clara, que hoje, ou ontem, salvo engano, o governador do estado do Rio de Janeiro, o Witzel, ele sofreu busca e apreensão de celulares, de computadores e de outros bens pessoais em função de uma determinação judicial pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir de uma decisão fundamentada, a partir de uma decisão que possui claramente o cumprimento dos requisitos constitucionais. Então, o fato de ter também interesses do Estado, interesses públicos no âmbito do seu celular, não inviabiliza por si só a busca e apreensão dos documentos, dos elementos e dos instrumentos que possam auxiliar na elucidação pela prática de crimes. Afinal, diferentemente do que já disse o presidente da República, ele não é a Constituição, ninguém no Brasil é a Constituição, eles são mandatários, eles são representantes do povo, e assim como qualquer pessoa pode passar por um processo criminal e, consequentemente, sofrer busca e apreensão, desde que os requisitos legais e constitucionais estejam assegurados, a resposta é sim, existe a possibilidade de busca e apreensão. Agora, do ponto de vista político, e aí nós estamos fugindo do ponto de vista jurídico, talvez a determinação de busca e apreensão do presidente da República, do celular do presidente da República, não seja o caminho mais adequado. Nós estamos vivendo um momento de extrema tensão institucional, os poderes estão a todo momento, em função desses episódios políticos que o Brasil tem passado, se degladiado. Então não seria interessante do ponto de vista político que houvesse uma decisão de um ministro do STF, um integrante da mais alta corte do Poder Judiciário, determinando que o presidente da República entregue o celular. Isso porque, como até aqui se argumentou, existem outras formas de se comprovar os eventuais crimes praticados pelo presidente da República. Agora, se no decorrer das investigações não houver nenhuma outra forma de se comprovar o que se está determinando, aí não restará nenhuma alternativa, inclusive politicamente, se não ter acesso a esses documentos. Por fim, e não menos importante, eventuais dados, eventuais informações que forem encontradas no celular do presidente da República ou do governador de estado, acaso a ordem seja de fato efetivada, elas não poderão ser divulgadas ao público. Vejam, a possibilidade de se invadir, de se quebrar a privacidade nesse sentido é uma prerrogativa trazida pela própria Constituição, mas em nenhuma hipótese, sob o ponto de vista até do princípio da separação de poderes, sob uma perspectiva de garantia de estabilidade constitucional, esses dados devem ser divulgados. Mas, espera aí, Wagner, será que é realmente adequado que o povo, que é o titular do poder soberano, não tenha acesso a essas informações? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que no âmbito de investigações não existe ainda um fundamento público relevante para que esses dados sejam disponibilizados ao povo. Até porque essas informações que serão colhidas terão que passar por um longo processo de contraditório ampla defesa, terão que passar por várias fases do processo criminal. O ideal é que esses dados só sejam disponibilizados depois que se tiver pelo menos uma decisão condenatória. E aí, justificada estará a liberação dos dados que foram colhidos durante essa investigação criminal. Tudo isso, repito,
é a partir de uma visão muito própria do que se deve ter a nível constitucional e a nível político para que a instabilidade política do país que está imperando seja de alguma forma atenuada. Espero ter contribuído com vocês a respeito do debate e fico à disposição para eventuais dúvidas e comentários. Até mais, grande abraço!